Os ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles são a unidade estrutural básica de muitos lipídios, da maioria dos lipídios complexos. E também o ácido graxo é como se ele fosse a glicose do carboidrato. Ele é a principal fonte de energia do nosso corpo também. São ácidos carboxílicos de cadeia longa, geralmente, cadeia longa. Então, por exemplo, a gente tem uma estrutura aqui de ácido graxo, aqui no slide. A gente tem um grupo metil. Não sei se dá pra ver a seta. Não sabia que tinha essa opção. A gente tem aqui um metil, que é um carbono com 3 hidrogênios. A gente tem uma cadeia de CH2 e uma carboxila C-OH. Então, essa é a estrutura de um ácido graxo. A gente tem o CH3, que é o metil. A gente tem várias moléculas de CH2. Nesse caso aqui do ácido palmítico são 16, então o N aqui é 8. Não, é 16. E no final a gente tem uma carboxila. Essa carboxila é a parte hidrofílica da molécula. Então, como geralmente a gente tem uma cadeia enorme de CH2, de carboidratos, ela é a parte hidrofóbica, a molécula é apolar. Mas se o ácido graxo for muito pequenininho, ele fica até hidrofílico, ele fica quase hidrossolúvel por causa da hidroxila que compensa essa quantidade pequena. Aí, a gente tem cadeias curtas, que são de 4 a 6, e elas têm uma absorção direta, solúvel em água, por causa que a carboxila se torna a parte ali um pouco mais forte e ela é polar, então essa cadeia curta ela se dissolve em água. Já da média, longa e muito longa, aí sim elas têm essa característica mais hidrofóbica. A longa, em geral, a maioria dos ácidos graxos tem cadeia longa e eles precisam de carnitina, que é uma molécula aí que ajuda a transportar esse ácido graxo para dentro da mitocôndria para fazer beta-oxidação. Já os ácidos graxos de cadeia muito longa, que é a partir de 22 carboidratos, eles precisam ser oxidados no peroxissomo para serem quebrados e depois seguirem para a mitocôndria. A gente fala que existem 2 tipos de ácidos graxos, o saturado e o insaturado. O saturado é esse daqui, olha, do ácido palmítico, que ele só tem um tracinho entre os carbonos, que corresponde a uma ligação simples. A carboxila, que tem a dupla, não conta. O insaturado, ele tem pelo menos uma insaturação, que é essa ligação dupla entre os carbonos. O saturado tem ligação simples entre carbono. A cadeia ela é linear e reta. O ponto de fusão dela é elevado e por isso ela é sólida à temperatura ambiente. Então, geralmente, manteiga, gordura sólida são ácidos graxos saturados, mas você encontra eles também em óleo de coco, leite materno, carne, óleo vegetal, amendoim e semente. Ele é considerado meio que o ruim, porque o excesso de consumo do ácido graxo saturado está associado ao aumento do LDL, que é o nosso colesterol ruim. Já o ácido graxo insaturado, ele tem uma ligação dupla. Essa ligação dupla, ela permite que ele faça dobras na cadeia. Tipo assim, uma dobra na cadeia. O ponto de fusão dele é baixo e por isso ele é líquido à temperatura ambiente. Quando ele tem uma insaturação, a gente fala que é MUFA, que é monoinsaturado, porque é só uma insaturação, igual esse daqui, ácido oleico. Mas se ele tiver várias insaturações, olha, 1, 2, se tiver mais que uma, aí ele é poliinsaturado. O ácido graxo insaturado, ele ainda pode ter 2 configurações. A gente chama de configuração cis
e configuração trans. Na configuração cis do ácido graxo insaturado, a gente tem hidrogênio, o hidrogênio da dupla ligação, eles estão do mesmo lado. E isso forma uma dobra na cadeia. E esse daqui é a forma mais natural de ácido graxo insaturado, que é o cis, que tem essa característica. E ele é encontrado em azeite, peixe, nozes e é a forma mais saudável também. O trans, ele é considerado ruim, porque por mais que ele seja insaturado, ele tem uma origem industrial e a forma dele não parece um insaturado, parece um saturado, porque como ele tem hidrogênios em lados opostos da insaturação, isso faz com que a cadeia fique reta. Então é como se ele adquirisse características de um saturado e aí ele é ruim. Então ele aumenta também o LDL e tudo que geralmente é industrial e tem um nível elevado de gordura trans, que é o ácido graxo insaturado na configuração trans, é ruim e faz mal para a saúde. Ele também tem origem natural, mas é uma coisa mais rara. Então o cis, ele diminui o cis, que é considerado o ácido graxo insaturado bom, que tem essa configuração. Ele diminui o índice de colesterol ruim, ele mantém o índice de colesterol bom e é anti-inflamatório. Já o trans é totalmente ao contrário. Ele aumenta o risco de colesterol ruim, diminui o colesterol bom, aumenta o processo de inflamação, do nosso corpo, aumenta o risco de doença cardiovascular e aumenta a resistência à insulina, que é o que ajuda a desenvolver diabetes. Agora, falando um pouquinho sobre a questão da nomenclatura. Deixa eu ver se eu acho. Quando a gente fala da nomenclatura dos ácidos graxos, por exemplo, essa é a nomenclatura delta. Significa que o quê? Que a gente tem um carbono, a gente tem um ácido graxo com 18 carbonos, aí esse 18 para 2 aqui do exemplo é 18 para 2. 18 carbonos e 2 insaturações. As insaturações estão no carbono 11, 12, 14 e 15. É isso que significa essa notação delta. A gente tem um carbono a gente tem um ácido graxo com 18 carbonos, sem contar o metil e a carboxila, aqui no exemplo do slide. E são 18 carbonos e tem uma insaturação delta 11 e 14. Então, a gente tem uma insaturação no 11 e 12, porque são duas insaturações. Então, 11, 12 e 14 e 15. E a gente inicia a contagem dos carboidratos no grupo carboxila, que é essa C-OH. Então, o primeiro carbono é esse. Na notação ômega, é uma outra forma de nomear esses ácidos graxos. Então, você inicia a contagem dos carbonos a partir do grupo metil. Aí, depois do metil, vem o primeiro, é porque isso aqui tá errado. O primeiro, o segundo, o terceiro. Quando é um ômega 6, então a gente tem o ômega, é a parte metil do ácido graxo. Então, ele é o ômega. E o 6 significa que depois do ômega, o sexto carbono tem uma insaturação. Por isso é ômega 6. Ele é um ácido graxo que no sexto carbono, contando do grupo metil, tem uma insaturação. Pode ter mais de uma e tal, mas significa que, por exemplo, quando a gente fala em ômega 6, existem alguns ácidos graxos que são ômega 6, porque no sexto carbono, contando do metil, de trás para frente, o sexto carbono tem uma insaturação. Os ácidos graxos essenciais são aqueles que a gente não sintetiza, o corpo não sintetiza, e a gente precisa obter eles da dieta. Eu acho que a maioria é insaturado, se eu não me engano. E a gente tem esses dois exemplos de insaturados, que são os mais importantes, né?
a família do ômega 6 e a família do ômega 3. Então, o ômega 6, ele é um ácido graxo, ou que a gente obtém ele de óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, das nozes. Ele tem um derivado muito importante, porque a partir dele a gente consegue o ácido araquidônico, que vai dar origem aos eicosanoides. Aí a gente vai falar um pouquinho dos eicosanoides, mas que eles são substâncias que são pró-inflamação e pró-agregante. Isso é muito importante para o corpo. Mas se você consome muito ômega 6, você vai ter um estado de inflamação crônica. Por isso é importante você equilibrar ômega 6 com ômega 3. O ômega 3 é um tipo de família que a insaturação ocorre no terceiro carbono, contando a partir do metil. Então, a gente tem o metil, que é o CH3, bem aqui. Então, no terceiro carbono, tipo 1, 2, 3, no terceiro carbono, vai ter uma insaturação. E aí, esse ômega 3, ele é muito importante porque ele fornece substâncias como esses outras substâncias que vão ser cardioprotetoras, neuroprotetoras e anti-inflamatórias. Então, ele é totalmente contrário do ômega 6. Então, ele vai impedir um estado de inflamação, ele vai proteger o sistema nervoso, o coração e tudo mais. E ele fornece esses ácidos graxos. Tem exemplos de ômega 3, né? A gente tem esse ALA, que a gente consegue ele na linhaça, na chia e nas nozes. E tem esses aqui, que você consegue no salmão, na sardinha, em peixes de origem marinha. Só que esses daqui são mais importantes. Então, em geral, a recomendação é que você consoma sardinha 2 vezes na semana, esse tipo de coisa. Aí depois a gente vai falar sobre os eicosanoides.